Escolhido. Inspire-se, respire fundo. Permita que esta pausa abrace sua alma por completo. Você não clicou neste vídeo por acaso, e o que está prestes a ouvir não é apenas um texto bonito ou mais uma mensagem motivacional. É um chamado direto ao seu espírito. Há coisas que o mundo natural não explica, e esta conexão agora entre você e essa mensagem é uma delas. Há muito tempo, o céu tenta alcançar você. Foram noites silenciosas em que você chorou sem saber por quê, madrugadas em que a angústia apertava o peito e a esperança parecia um eco distante. Enquanto o mundo gritava ao seu redor, você foi se calando, mas mesmo no seu silêncio, o alto continuava observando. Agora, esse tempo de espera acabou. Nas últimas horas, Miguel, o comandante celestial, guerreiro da verdade, o mensageiro da justiça, tem percorrido dimensões espirituais. Ele observa, atento, aguardando o seu despertar. E agora ele está aqui. Você sente isso? Essa sensação estranha no peito, como se o invisível quisesse atravessar o visível? Não é impressão, é o espírito, o que precisa ser revelado. Não pode mais ser adiado. Ouça, não com os ouvidos, mas com o seu interior. O que está acontecendo não é ficção, não é metáfora. É um movimento real no plano eterno. Um homem, há tempos afastado da presença divina, cruzou seu caminho. Não por acaso, mas por encomenda. Ele não era um malfeitor comum, mas alguém contratado para sondar você. Não com ódio, mas com obsessão. Ele foi pago por alguém que não teve coragem de se aproximar. Alguém curioso demais com seu silêncio, com sua luz disfarçada por gestos simples. Esse homem foi enviado para ver o que havia por trás da sua calma, do seu afastamento. Porque mesmo sem dizer nada, você estava comunicando algo que mexia com o mundo invisível. E como está escrito em Provérbios, quem anda com integridade anda seguro, mas quem segue caminhos tortuosos será descoberto. E agora a verdade veio à tona. O que esse investigador viu não satisfez sua curiosidade. Ele não encontrou sujeira, encontrou santidade. Descobriu orações escondidas, dores caladas e um brilho que não pode ser explicado por palavras. Isso o quebrou. Ele largou tudo, se voltou para o alto. Foi nesse momento que o céu se moveu. Foi nesse momento que Miguel foi enviado. Durante 2 horas, o arcanjo tem estado perto de você, tentando atravessar a muralha que foi erguida ao redor do seu coração. Uma parede construída tijolo por tijolo, com as mágoas do abandono, as frustrações de não ser ouvido, as cicatrizes de confiar demais. Mas agora, o tempo da fuga acabou. A verdade está diante da sua porta. E ela não chega gritando, ela sussurra com amor. Em João afirma: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. O céu está batendo, suavemente, mas com firmeza, e você sente isso, o chamado. Esta mensagem não tem o objetivo de causar medo, mas sim de trazer clareza, consolo e força. Você não é comum, você é um mistério ambulante, um escolhido, entre milhares. E quando o céu decide se mover, não há força contrária que impeça. Agora que você chegou aqui, agora que ouviu até aqui, deixe que seu espírito diga sim. Comente 777. Não como superstição, mas como confirmação, como seu grito silencioso para o céu. Eu aceito o chamado, eu estou pronto. E se você é um daqueles que comentam, que oram em silêncio, que levantam a mão mesmo, sem ver resposta humana, saiba, o céu ouviu, Deus observou. Você não foi ignorado, não está sozinho. Fique até o final, porque vamos encerrar com uma oração que não apenas toca o céu, mas também desbloqueia o que está trancado no mundo espiritual há muito tempo. Agora, respire. A parte mais intensa está prestes a começar. A próxima, revelação muda tudo. Escolhido.
Esse movimento que se iniciou ao seu redor não nasceu de maldade. Ele veio de uma carência, uma saudade profunda. O coração de alguém tentou, do seu jeito torto, se conectar com o seu. Quem contratou o investigador não começou com más intenções. Não inicialmente. Era alguém que não sabia como perguntar, como se expressar. Alguém que se perdeu na sua ausência, que sentiu o peso da sua mudança e, ao invés de buscar diálogo, buscou vigilância. Quando você se calava, quando sua energia mudava, a pessoa se apavorava, não soube lidar. Então decidiu te seguir pelas sombras. Mas o que ela esqueceu é que você não é apenas uma pessoa comum. Você é um vaso separado, carregando um propósito divino. Como está escrito em Crônicas, os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E antes de irmos mais fundo, se esta é sua primeira vez por aqui, inscreva-se neste espaço chamado Portal dos Escolhidos. Ative o sino de notificações, porque o que fazemos aqui não é apenas informação, é ativação. Cada palavra canalizada neste canal é feita para despertar partes suas que dormem, para reacender aquilo que sempre foi seu. E se você sente que esse conteúdo transforma vidas, acesse os links na descrição. Lá você encontra produtos que não são apenas objetos, mas extensões dessa missão. Cada produto carrega propósito, mensagem e espiritualidade. São ferramentas que te acompanham na caminhada e mantêm essa voz profética ecoando por mais corações. Se você já tem semeado aqui, com orações, apoio ou com aquela ajuda generosa, através do super obrigado, saiba, o céu te vê. E eu também. Cada gesto seu não é só valorizado, é considerado santo, porque você está ajudando a acender uma chama que está reacendendo vidas em várias partes do mundo. E torne-se membro deste canal e aproveite benefícios. É isso que tem acontecido com você. Mesmo quando ninguém parecia te enxergar, o céu estava observando cada passo. O sentimento de culpa começou a crescer no coração de quem te investigou, porque agora essa pessoa entende que ultrapassou um limite espiritual. E isso tem um preço, porque diante do trono, cada intenção é revelada. Jeremias afirma: eu, o Senhor, sondo o coração e examino a mente para recompensar a cada um conforme a sua conduta. Sim, a traição dói. Sim, é difícil saber que você foi vigiado sem saber, mas mesmo essa dor tem um propósito. Ela revela que o que você carrega é sagrado demais para permanecer oculto. Essa dor é a prova de que o céu já começou a agir. Iniciado. Respire profundamente e deixe essa pausa tomar conta de seu ser por completo. Você não está aqui por acaso. Esse momento é orquestrado por um planejamento que transcende a lógica humana. Desde o instante em que sua alma foi costurada à existência, nenhuma treva pôde anular o que foi decretado por Deus. A Escritura em Isaías garante: nenhuma arma forjada contra você prosperará. E mesmo quando as sombras de solidão dominavam suas noites, quando suas súplicas pareciam desaparecer no vazio, o céu se movia. A verdade estava sendo arquitetada, se unindo silenciosamente para emergir agora, não para ferir, mas para fortalecer. Você está prestes a testemunhar isso agora. Você sentirá a presença do sagrado manifestando-se em breve, porque alguém vai surgir, alguém que tocará em sua vida não com acusações, mas com mágoa e fragilidade. Agiram por medo de perdê-lo, por não saber alcançar seu coração. A escolha deles foi controlar em vez de se abrir, e agora estão quebrados, não pelas consequências, mas pela pureza que sua luz carrega. Eles se tornaram reflexo do que carregam dentro. Você não foi feito para ser alvo de espionagem. Você foi criado para refletir a revelação divina. Permita que isso se assente em seu espírito. Você foi observado,
não com malícia, mas com um clique de percepção. Estava só, em silêncio, e seus olhos guardavam uma serenidade que se apresentou como prece. O observador captou aquilo e não conseguiu mais ignorar. A imagem reverberou nele não por medo, mas por uma convicção avassaladora. Tentou se afastar, mas algo o segurou. Descobriu a presença de Deus em você, e foi isso que quebrou sua estratégia. É por isso que alguns se sentem atraídos por você, enquanto outros se afastam desconcertados. Você exala paz, despertando em outros uma inquietude que não conseguem nomear. Para aqueles que ainda não captaram, você carrega o aroma de Cristo, conforme Coríntios, um perfume que para uns representa vida, para outros, um lembrete do que ainda não são. Esse observador, pago para expor, saiu levando consigo um verdadeiro tesouro espiritual. Enquanto você ouve essa mensagem, saiba que o arcanjo Miguel está ao seu redor, não só para proteger, mas para revelar. Porque agora se abre uma temporada onde a verdade falará mais alto que o medo, onde segredos ruirão diante da revelação divina. Cada artimanha será desmontada, cada mentira exposta. O céu está remodelando os ares ao seu redor. Você sente a tensão no ar? Os sonhos perturbadores? As relações causando estranheza? Não é caos, é gravidade divina alinhando você ao seu destino. A tempestade pode até ter chegado, mas atrás dela há uma porta e alguém do seu passado ainda bate. Desta vez, porém, suas mãos tremerão e você não responderá com medo, mas com sabedoria. Porque a pessoa que interpretou o seu silêncio como fraqueza não viu que você se reconstruía em segredo, tijolo por tijolo, com lágrimas e com Deus. Algo começou a se mover silenciosamente ao seu redor. Não um barulho repentino, mas uma mudança firme, um chamado espiritual que atravessa o véu do comum. Você não está mais se preparando, você já está posicionado. Não é sobre emoção, é sobre direção. E no instante em que sua alma diz, estou pronto, o céu responde com pressa, não com atraso, mas com precisão. Obstáculos evaporam, conversas antes impossíveis surgem do nada. Recursos aparecem onde só havia escassez. Ideias antes confusas agora brilham com clareza. Até mesmo quem convive com você começa a te olhar diferente, como se pressentissem o que nem conseguem explicar. E aquele que tentou sondar sua essência por terceiros agora, ou se afasta em silêncio, ou retorna com arrependimento. Porque quando o Criador defende os seus, ninguém escapa transformado, como ecoa em Jó. Mas ele salva os necessitados da espada da sua boca e da mão do forte. Assim, a esperança para o pobre, e a injustiça cala a sua boca. Você não foi chamado apenas para participar do cenário. Você é o ponto de virada. A cena muda quando você entra. O ciclo se rompe quando você decide permanecer. Aqueles que te estudaram de longe, que te rotularam como frágil, agora começam a compreender. Você nunca foi um objeto a ser examinado, mas um sinal a ser reconhecido. Você não era fraco, era blindado. Você não estava abandonado. Estava sendo posicionado. Então, mesmo que o agora pareça instável, não duvide do que carrega, que a promessa fale mais alto que a dúvida. Há uma luz acendendo em todas as áreas da sua vida, e não só em relacionamentos, mas no seu chamado, na sua criatividade, no seu sustento. Onde antes existia névoa, agora há direção. Quem investigou sua vida, no fundo, não queria fatos, mas queria paz. E por um momento viu isso em você. Mas a paz não se captura com vigilância. Ela só se encontra na entrega. O que não puderam roubar, talvez agora recebam como ensinamento, não como invasão. Receba isso como mais do que palavras, como código sagrado. Hoje, quando a casa silenciar e os ruídos se calarem, acenda uma vela, se possível. Desligue tudo que te distrai.
Nada de telas, nenhum som, só você e o Espírito que te cerca. Em voz firme declare: eu libero a verdade, estou disponível para a direção, perdoo os que erraram contra mim, aceito a proteção divina, solto o medo, confio no tempo de Deus. Eu sou guardado, estou pronto, eu sou visto. Essas palavras, ditas com intenção, não ficarão suspensas no ar. Elas movimentam atmosferas. E antes que esta semana termine, um sinal específico vai se manifestar. Um nome, uma frase, uma situação tão exata que não poderá ser ignorada. Quando acontecer, não diga que estranho, diga: é Deus. Ele já passou à sua frente. O Senhor, que vê o fim antes do começo, já preparou os caminhos que seus pés ainda vão tocar. Armadilhas ocultas foram quebradas antes que te alcançassem. Palavras lançadas no escuro foram interceptadas por luz. Você nunca lutou sozinho, só parecia silencioso. Você nunca esteve vulnerável, apenas era guardado de forma invisível. Agora, a justiça divina está sendo liberada, sem escândalo, sem gritos, apenas com verdade, paz e precisão cirúrgica. Se dentro de você o ambiente está sereno, saiba, isso não é ausência de movimento, é confirmação. Sua alma está acessando uma memória eterna. Você é protegido. Você é o escolhido. Escute isso com o coração aberto. O instante pelo qual você esperava em silêncio chegou. Não em alarde, mas com poder espiritual. O véu caiu, o disfarce foi descoberto, segredos vieram à tona, mas o que importa agora não é o que aconteceu, é como você vai responder, não com medo, não com revanche, mas com uma fé madura e silenciosa, uma confiança plena de que o Altíssimo conduziu cada detalhe para o seu crescimento. Como está escrito em Provérbios, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Seus passos deixaram de ser confusos. Você nunca esteve à deriva, só não tinha consciência do plano. Agora ela está voltando. A clareza surge como aurora, e com ela, a aceleração. Prepare-se, porque nomes esquecidos vão lembrar quem você é. Quem te dispensou, agora vai tentar te reencontrar. Quem duvidou de você, agora vai reconhecer sua verdade. Talvez não com festa, mas com respeito. Até aquele que um dia pagou para acompanhar sua história escondido, agora verá sua luz brilhar em público. E quando isso acontecer, permaneça com os pés no chão. Porque ser elevado atrai olhares, e com cada novo nível vem uma nova revelação. Deus está te colocando em evidência, não por vaidade, mas por propósito. E quanto mais alto você for, mais claro será o chamado. Se quiser, posso continuar a próxima parte. Você não chegou até aqui apenas por causa dos dons que carrega, mas porque a luz que agora emana de você é reflexo direto da glória de Deus sobre a sua vida. Prepare-se, muitos vão notar, vão comentar, alguns até cochicharão pelas costas, mas nada disso terá o poder de te ferir. Você habita em um lugar secreto, protegido pela presença do Altíssimo. Ele é seu abrigo seguro, sua muralha invisível contra as tempestades do mundo. Está escrito: Tu és meu refúgio, me livras das aflições e me cercas com cânticos de livramento. Uma promessa viva, inspirada por algo que vai além das palavras. Neste momento, há uma blindagem espiritual sobre seu nome, uma senha celestial resguardando seu chamado. Nenhuma sentença humana pode cancelar o que já foi eternizado nos registros celestiais. Então, algo inusitado acontece. Aquele que um dia te observava com intenções dúbias, movido pela curiosidade ou pela inveja, agora sente o impacto da sua luz. Não era apenas sobre você, era sobre o que você refletia. Você se tornou um espelho, e no reflexo ele viu o vazio da própria alma. Esse homem que te vigiava nas sombras já não é mais o mesmo.
Ele não está mais operando sob ordens terrenas, está agora à procura de algo maior. Ele não está mais vigiando você, está estudando as Escrituras. Algo que você fez sem perceber plantou uma semente. Sua vida se tornou um testemunho silencioso. A forma como você se levantou, mesmo em meio à dor, falou mais alto que qualquer sermão. Não foi uma pregação, foi uma presença. O céu viu isso e celebra, não por justiça imediata, mas por transformação eterna. Os anjos se regozijam porque aquele que antes espreitava, agora está ajoelhado, pedindo direção ao Criador. Ser escolhido não é apenas sobre palavras, é sobre ser, viver, influenciar pelo Espírito. Você impacta sem nem saber. E mesmo quando não vê os frutos, o céu os recolhe. Agora é tempo de preparação, não apenas com orações, mas com postura mental, emocional, física. Em poucos dias algo celestial vai se manifestar. E talvez venha disfarçado de um gesto comum, uma ligação, uma frase dita ao acaso, uma conexão inesperada. Mas será sagrado. Esse evento está alinhado com o relógio divino. Ele vai destravar o que estava preso, revelar o que estava escondido, empurrar sua história para um novo tempo. E quando chegar, não reaja a partir das suas feridas. Responda com o Espírito. Você não precisa provar nada para ninguém. O favor que repousa sobre sua vida já fala por você. Há uma última revelação sendo liberada. O mensageiro de Deus guardou essa palavra, esperando o tempo exato. Ele viu suas noites silenciosas, onde o travesseiro era banhado por lágrimas silenciosas, e os sussurros das suas orações pareciam frágeis até para você mesmo. Mas foram ouvidos. O Senhor escutou cada uma delas. Ele viu aqueles que você amou e que não retribuíram. Viu o que você deu mesmo sem retorno. E agora chega a restituição. Não apenas em forma de compensação, mas de redenção. Nada foi perdido. O que foi retirado foi entregue nas mãos do Criador para ser refinado. E agora Ele devolve, maior, melhor, blindado. Não haverá repetição do passado. Você não está preso a padrões antigos. Você está quebrando ciclos, sem alarde, com fé, com persistência. Essa mudança não começou agora. Ela foi registrada nos céus no exato momento em que você decidiu ouvir, perdoar, seguir. Está escrito: aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. O céu marcou essa decisão. E a partir dela, algo sagrado está sendo gerado dentro de você. Aquilo que antes era visto como fraqueza, agora será fonte de libertação para outros. A história que antes ameaçava te expor será usada para exaltar. Seu nome está sendo falado em lugares onde você ainda não pisou. Portas estão se abrindo em espaços que seus olhos ainda não enxergaram. E corações estão sendo preparados para receber uma versão sua que não se esconde mais, que não se encolhe para agradar, que não apaga sua própria luz para não incomodar os outros. Você está assumindo a totalidade de quem foi criado para ser. Não apenas alguém que vive milagres, mas alguém que se torna um milagre vivo. Este é o seu momento. Aqueles que observaram sua caminhada em silêncio, agora verão sua elevação com os próprios olhos. Os que duvidaram testemunharão o toque divino sobre sua jornada. E você, forte, corajoso, escolhido, seguirá em paz, não porque está imune à dor, mas porque nada pode te separar da mão que te sustenta. Está escrito: Ele te cobrirá com suas penas, e sob suas asas você encontrará abrigo. Salmo 91. Agora, com o coração alinhado e o espírito sensível à verdade, continue caminhando. Cada passo é guiado, cada movimento é observado por aquele que ainda não terminou de falar. O que está sendo revelado agora é apenas o começo. Tudo isso não é consequência do que te fizeram, mas do que você é.
A intenção nunca foi te punir, foi te despertar. A traição, a dor, os silêncios, tudo isso foi apenas o pano de fundo para que você encontrasse o verdadeiro você. A versão moldada nas profundezas da presença de Deus, chamada pelo nome antes que o mundo existisse e marcada com um destino que nenhuma voz humana pode cancelar. Por muito tempo, você reduziu seu tamanho para caber em espaços apertados. Você abafou suas verdades para manter a falsa harmonia. Você aceitou ser menos para não incomodar. Mas isso termina agora. O Altíssimo está te chamando de volta para a sua verdadeira forma, para o brilho completo da sua identidade. Você não foi desenhado para se esconder. Não nasceu para silenciar sua própria alma em nome da paz. Você foi criado para incomodar a escuridão com sua luz. Está escrito: vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ser escondida. Isso é o que você é. Uma cidade de luz, uma frequência celestial que ressoa mesmo nos corações mais distantes. Até mesmo aqueles que cruzaram os limites da sua vida, tentando sondar ou manipular, acabaram encontrando algo que não estavam preparados para encarar. Eles buscavam segredos, mas se depararam com santidade. Eles achavam que estavam no controle, mas foram tocados por algo intangível. A maneira como você insistia em amar, mesmo esvaziado. Como acreditava no bem mesmo, cercado por sombras. Como falava de esperança mesmo com o coração sangrando. Isso não é fraqueza, é glória. É a beleza da vulnerabilidade, quando ela carrega o toque do céu. Isso não pode ser copiado, só pode ser sentido. E isso te torna diferente. É a sua presença que transforma o ambiente. É isso que te separa. Agora, enquanto você pergunta, e agora, Senhor? A resposta é clara e profunda. Você segue, mas não com mágoa, não com armaduras, e sim com paz. Uma paz que não precisa se provar. Uma paz que entra nos lugares já ciente de que está guardada por anjos. Essa paz não precisa brigar por espaço, não precisa explicar sua existência. Ela apenas é. Você não precisa dar respostas. A sua subida será o seu testemunho. Está escrito: o Senhor cumprirá o seu propósito para mim, seu amor dura para sempre. Mas há um último alerta vindo do céu: não endureça seu coração. Sim, você foi machucado. Sim, cruzaram limites. Mas não permita que essas feridas te transformem em pedra. Não edifique novas muralhas onde Deus deseja plantar confiança. Deixe o Senhor ser sua torre. Não permita que a dor te molde mais do que a promessa. Você é amado, guardado e preparado. O céu ainda está falando, e o que vem depois disso não será apenas novo, será sobrenatural. Deixe que Miguel seja o guerreiro à frente da sua jornada. Que a verdade seja o escudo que protege cada entrada da sua vida. Porque a realidade é esta: a luta nunca foi sua. A batalha já foi vencida por aquele que te chamou pelo nome. Você não precisa mais se desesperar, se desgastar, tentar resolver com suas próprias mãos. Como já foi dito em Deuteronômio, o Senhor que vai adiante de você, Ele mesmo lutará por ti. Agora preste atenção. Há um mover acontecendo. O mesmo que te escolheu está ativando um plano tão maior que você sequer percebeu. Aqueles que te cercam, te observam, te questionam, não apareceram por acaso. Não foram coincidência ou erro de percurso. Eles foram enviados como instrumentos para provocar uma revelação, não para te acusar, mas para reposicionar você no lugar certo, na hora exata. Aquilo que começou como uma simples curiosidade sobre sua vida acabou se transformando em algo muito mais profundo. Eles se tornaram como espelhos, forçados a enxergar pela primeira vez algo que nem sabiam que precisavam ver. Por causa da sua luz, da sua essência, do seu espírito, você se tornou uma mensagem viva, uma lembrança constante de que o amor verdadeiro não grita, não impõe,
ele transforma em silêncio. Agora, essas mesmas pessoas estão lendo suas palavras, escutando sua voz, tentando entender o que há por trás de tanta resiliência. Não é só sobre você, é sobre a voz que te conduz, a mão invisível que te formou, o Deus que nunca desistiu de você. E é exatamente por isso que o inimigo tentou te calar. Ele usou dúvidas, cansaço, distrações e medos, não porque você é fraco, mas porque você carrega um chamado. Se ele não conseguiu te destruir, tentou te atrasar, mas o tempo dele acabou. Você despertou, por dentro e por fora. Emocionalmente, espiritualmente e até profeticamente, você está em alerta máximo. E quem desperta para a verdade jamais volta a dormir na mentira. Agora você entende que cada lágrima foi uma oração com destino certo, que cada não foi uma proteção divina disfarçada, que a confusão, no fim das contas, te colocou no lugar exato onde deveria estar. Essa mensagem, que parece escrita só para você, é a prova. Não, você não está exagerando. Seu discernimento nunca foi falho, foi dom, como está em Provérbios. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem, o Senhor os fez a ambos. Você foi separado, escolhido, e tudo está mudando. Não porque o mundo mudou, mas porque você decidiu mudar por dentro. Você decidiu curar as feridas em vez de espalhá-las. Você preferiu perdoar ao invés de se vingar. Você ficou vulnerável quando poderia ter se fechado. E isso foi registrado no céu. A escolha foi anotada. Quando você escolheu a compaixão, em vez da amargura, quando respondeu com fé ao invés de raiva, o céu inteiro tomou nota. Seu nome foi ecoado nos tribunais celestiais. E agora, aquilo que um dia seria usado para te expor, vai te exaltar. A investigação virou testemunho. A perseguição virou plataforma. Sua história vai inspirar outras jornadas. O seu nome está sendo sussurrado em salas onde você ainda não pisou. Pessoas que carregam chaves estão sendo atraídas para você. Portas que você nem sabia que existiam estão se abrindo. Espaços preparados não para quem você era, mas para quem você se tornou. Chegou o tempo de sair das sombras, de não mais encolher sua luz para caber no mundo dos outros. Acabaram os medos, os acordos internos que te faziam duvidar. Você não vai mais tentar voltar a uma versão antiga de si mesmo. Aquela versão morreu. Em seu lugar, nasceu alguém forjado no fogo, moldado pela dor, coberto por graça e agora carregando a unção de alguém que sobreviveu ao impossível. Você não é só portador de milagres. Você é o próprio milagre, e aqueles que te julgavam de longe, agora terão que ver de perto sua ascensão. Aqueles que te chamaram de exagerado, de místico, de sonhador, vão testemunhar o céu se movendo em sua direção, porque você ousou acreditar, ousou caminhar, mesmo com medo, mesmo em silêncio, mesmo sozinho. E essa coragem agora está sendo recompensada com uma paz que o mundo não entende, mas o céu reconhece. Então vá, escolhido. Vá sem pressa, mas com firmeza. Vá com a segurança de quem sabe que nunca esteve só. Os olhos do Altíssimo sempre estiveram sobre você. E agora, mais do que nunca, você caminha com um reforço celestial. O Arcanjo Miguel está à sua retaguarda. Cada passo seu está sendo assistido por forças invisíveis que limpam o caminho, removem as pedras e te sussurram a verdade quando o barulho do mundo tenta te confundir. Mesmo agora, enquanto essa mensagem chega ao fim, seu espírito sabe, ainda há algo sendo ativado dentro de você. Esta não é apenas uma inspiração, é um lembrete de que a guerra já foi vencida, e você é a prova viva disso. Vá com ousadia, vá com reverência, mas acima de tudo, vá com fé, porque os céus estão abertos e você, enfim, está pronto. Não é apenas o som das palavras que ecoa do alto, mas a energia que vem junto com elas. O céu ainda te sustenta,
ainda te envolve com cuidado, porque o Altíssimo conhece bem o fardo silencioso que você tem carregado. Não se trata apenas de deslealdade ou desencontros. É sobre as feridas que ninguém vê, aquelas que doem em silêncio, na espera, nas noites em que você se pergunta: por que fizeram isso comigo? Por que não falaram a verdade? Por que se esconderam quando tudo o que precisavam era ser transparentes? E a resposta, por mais dolorosa que seja, é clara. O que você ofereceria com generosidade, tentaram tomar à força. Não foi porque você era pouco, mas porque sua luz era demais. Você era real demais, verdadeiro demais, e essa verdade assusta. A sua autenticidade incomoda porque revela o que muitos não querem encarar em si mesmos. Há algo sagrado na sua dor, algo profundo na sua sensibilidade. Deus conhece o sentimento de ser incompreendido. Até mesmo o Messias, que veio repleto de amor e clareza, foi perseguido, calado e traído. Ele sabia quem o negaria e mesmo assim amou. Mesmo assim lavou os pés dos que o trairiam. Ele foi desprezado e abandonado pelos homens, alguém que conhecia a dor de perto, como diz Lamentações. E você tem trilhado um caminho semelhante. Você sentiu o que ninguém admitiu, viu o que ninguém queria enxergar e compreendeu coisas que ainda nem tinham acontecido. Você nunca foi dramático. Você foi sensível ao espírito. O que você carrega não é fragilidade, é percepção divina. Você nasceu assim, com olhos atentos ao invisível e um coração que decifra o não dito. Por isso, essa mensagem encontrou você. Não foi dirigida às multidões, nem aos céticos. Foi para você. Porque lá no fundo, você sempre soube. Você é diferente, separado, escolhido. E quem te observava, viu isso também. Mas não souberam lidar. E por temerem o que não compreendiam, tentaram controlar. E quando não conseguiram controlar, passaram a observar de longe, tentando entender sem se expor. Mas há uma verdade que ninguém contou a eles. Você não pode se aproximar de uma alma ungida sem ser transformado por essa proximidade. Quando tocaram sua energia, achando que teriam acesso a segredos, o que encontraram foi algo muito maior. Foi a presença de Deus, porque você não é apenas alguém sensível, você é um vaso sagrado, você carrega luz, e até aqueles que tentam te sondar à distância acabam colidindo com a glória. Como Saulo no caminho de Damasco, eles foram surpreendidos. A intenção era manipular. Mas o que aconteceu foi um choque com a santidade, um despertar inesperado diante daquilo que é real demais para ser ignorado. E agora, o céu te recompensa, não com palmas ou holofotes, mas com avanço divino. Você entrou num novo tempo. Os dias não seguem mais o mesmo ritmo. Coisas que levariam anos se resolvem em semanas. Portas que antes pareciam seladas agora se abrem com leveza. Você está vivendo um impulso sagrado, onde tudo converge, e aquele que começou toda essa cadeia de eventos ainda está olhando. Mas agora o olhar mudou. Não é mais de controle, não é mais de direito, é de admiração, é de respeito profundo. Porque sua presença não é mais vista como ameaça, mas como sinal. E os que um dia tentaram entender sua força sem mergulhar na sua dor, agora reconhecem a verdade. Você sempre carregou algo celestial, e nada pode impedir o que Deus está liberando sobre sua vida agora. Compreenda uma verdade poderosa. Sua luz interior não é tímida nem silenciosa. Ela incomoda, revela e força os outros a encararem aquilo que tentam esconder de si mesmos. Isso pode gerar desconforto, afastamentos e até resistência, mas nada disso é culpa sua. Não é sua obrigação consertar o que os outros ainda se recusam a enfrentar. Sua missão é seguir em frente, continuar brilhando mesmo quando a escuridão tenta se aproximar.
Continue amando, mesmo que esse amor não retorne na mesma medida. Cada mágoa te fortaleceu, cada silêncio ensinou seu coração a ouvir a voz de Deus com mais nitidez. Agora, você está exatamente onde deveria estar, no instante para o qual todas as batalhas estavam te preparando. Este é o momento em que o observador se torna testemunha, quando sua serenidade se transforma em sermão e sua paz se torna a mais poderosa evidência da presença divina. Você não precisa provar nada. Não é necessário enviar aquela mensagem que ensaiou 1000 vezes no coração. Não precisa apontar o que já foi revelado no espiritual. Basta continuar vivendo com fé e propósito. Suas ações silenciosas, seu caminhar firme, sua escolha de se alinhar ao céu, tudo isso falará por você em um idioma que não depende de palavras. O que Deus está prestes a manifestar em sua vida será tão claro, tão impactante, que até os que duvidaram irão sussurrar: certamente a mão do Senhor está sobre essa pessoa. Não será necessário justificar sua dignidade, implorar por reconhecimento ou defender suas intenções. O próprio Senhor será seu defensor. Como está escrito em Isaías, toda arma forjada contra ti não prosperará. E isso, escolhido, é só o começo. Estamos chegando nos momentos finais dessa estação, mas o céu ainda não disse sua última palavra. Ainda há uma última onda de revelação que precisa tocar sua alma, não porque você esqueceu algo, mas porque o que está sendo gerado dentro de você não é apenas uma mudança, é um renascimento. Este não é um instante comum de bênção, é uma reconfiguração completa da sua visão, uma renovação de identidade, uma paz que já não depende do externo. Você chegou aqui por um propósito superior, alinhado com o céu. E agora o Espírito sussurra: respire fundo este último trecho, não como um fim, mas como um selo, a assinatura divina sobre tudo que foi semeado em seu coração em silêncio. Houve uma razão para os ataques deste ano terem doído, mas houve propósito nos silêncios pesados, nas orações sem resposta imediata, nos dias que pareciam intermináveis. Você não estava sendo destruído, estava sendo moldado na fornalha da verdade. Estava renascendo para a versão mais autêntica de si mesmo, aquela que o mundo tentou apagar com expectativas, julgamentos e comparações. Como está em Isaías: o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. O inimigo viu sua luz reaparecendo, viu sua coragem crescer e sua fé se fortalecendo. Ele percebeu que você não se curvaria à amargura, que seus olhos já se voltavam novamente para o alto, e ele entrou em desespero. Mas era tarde. Você atravessou o portal para o novo nível. Seu espírito agora habita um território onde o medo não comanda, onde a paz reina, onde milagres não são exceções, mas parte da paisagem. E o que vem a seguir? Prepare-se, porque nos próximos dias, sim, dias, algo aparentemente simples acontecerá. Uma frase, um gesto, um encontro que para o mundo será insignificante, mas que para o seu espírito será como um terremoto. Você vai saber, vai sentir no peito, vai ouvir nos ossos, e você dirá: é isso. Você perceberá que ele esteve com você o tempo todo. Esse instante será a peça-chave que derruba todas as outras, o início de uma reação em cadeia. O milagre já foi ativado. O céu não estava esperando que o mundo entendesse. Ele aguardava que seu coração estivesse pronto. E agora ele está. Você amadureceu nos bastidores, chorou onde ninguém viu, curou-se em silêncio. Mas agora é tempo de plenitude, amor. E acalma. Relações que honram sua luz, portas que se abrem sem exigir sua força. Você está pronto para uma alegria estável, para um favor que não se esgota, para uma abundância que não te consome. Não, você não perdeu nada. Tudo foi feito belo em seu tempo. Eclesiastes.
E há mais, o céu já está movendo alguém em sua direção. Ou talvez essa pessoa já esteja em sua órbita. Alguém que foi lapidado pelo próprio fogo da vida, que não busca consertar você nem te moldar, mas caminhar ao seu lado com reverência. Alguém que não vai te confundir, nem sugar sua energia, mas trará paz às suas tempestades e enxergará não só sua força, mas também suas cicatrizes. Essa pessoa, ao te encontrar, dirá: finalmente. Quando isso acontecer, não resista. Não feche a porta por medo do passado. Não permita que antigas dores bloqueiem aquilo que a fé já te entregou. Quando Deus envia alguém, essa pessoa nunca te deixa do mesmo jeito. E agora, escolhido, encerramos esta mensagem não com um ponto final, mas com um chamado. Você foi ativado. As palavras que recebeu não são apenas conforto passageiro, são sementes de transformação. Elas foram feitas para se enraizar e alterar sua forma de viver. A revelação exige resposta. Quando o céu fala, sua próxima respiração precisa conter não só fé, mas ação. Você já não é mais o mesmo de antes. Você foi convocado para além da sobrevivência, para uma vida consagrada. Então leve a chama dessa mensagem até os menores detalhes da sua rotina. Acorde com intenção. Alongue-se e diga: hoje caminho com Deus, hoje ajo com clareza, hoje vivo como escolhido. Reserve momentos de silêncio, mesmo que rápidos, para reconhecer a presença de Deus. Leia as Escrituras como quem busca comunhão, não apenas informação. Deixe textos como João ou Filipenses te lembrar que você jamais está fora do alcance da graça. Abra seu coração, mas com sabedoria. Escolha a paz, não só nas conversas, mas nas decisões. Pergunte-se: isso vem da minha ferida ou da minha sabedoria? Honre sua intuição, pois ela foi refinada pelo fogo. Cada lágrima que você derramou, cada decisão de continuar acreditando, formaram um novo ser. Estabeleça limites, não por rancor, mas por discernimento. Sua presença agora é um território sagrado. Proteja sua energia como quem guarda um templo. Em seus relacionamentos, busque mais que conexão. Deseje alinhamento. Esteja perto de quem vê sua luz e não tenta diminuí-la para se sentir seguro. Esteja com aqueles que carregam seu nome com honra, mesmo quando ninguém está olhando. O amor deve ser escolhido, não imposto. E se Deus enviar alguém, receba com esperança. Nem todos vêm para ferir. Alguns vêm para curar. E para aquele que um dia te feriu e agora caminha em arrependimento, apenas observe. Não persiga, mas também não perca seu centro. Perdoe, mas nunca esqueça quem você se tornou. Você não é mais frágil, você é a prova de fogo. E você não deve acesso àqueles que não respeitam o sagrado que você carrega. A maior evidência da sua transformação não será sua voz, mas sua presença. Que seu dia a dia carregue o perfume do céu, na forma como fala com estranhos. Perdoa quem não pediu desculpas, descansa sem culpa, serve sem esperar aplausos. É aí que Deus habita, na sua integridade silenciosa, na paz que não se abala, na alegria que desafia a lógica. E quando a porta se abrir, porque vai abrir, atravesse sem medo, mas com uma ousadia sagrada. Você não está pisando no desconhecido, está pisando no que já foi escrito. Essa é a realização daquilo que você suportou em silêncio, orou escondido, acreditou no meio da dor. E agora chegou a hora. Se essa mensagem ressoou nos lugares mais profundos do seu coração, comente abaixo. Eu caminho em paz, estou pronto, recebo tudo o que o céu preparou para mim. Deixe o céu ver, deixe sua alma ouvir, e que a jornada comece escolhido. Em meio ao silêncio, onde pensávamos que nada acontecia, sua voz ecoava nos bastidores da nossa alma. Quando a escuridão parecia nos engolir por inteiro, tua luz sutil nos guiava por caminhos invisíveis aos olhos humanos.
Deus de propósitos eternos, confessamos. Houve momentos em que a dúvida pesou, em que o silêncio do céu nos fez pensar que estávamos sós. A traição de quem amávamos feriu mais fundo que lâmina. A espera se arrastava como uma eternidade, e os olhares julgadores nos sugavam as forças. Mas agora, com olhos abertos pelo tempo e coração amadurecido pela dor, reconhecemos: o Senhor nunca esteve ausente. Você estava moldando cada detalhe, escrevendo capítulos invisíveis, treinando nossas almas para suportar glórias maiores. Seus anjos estavam ao redor, mesmo que não os víssemos, como garantido em Reis, quando Eliseu orou e os olhos do moço foram abertos para enxergar o exército celestial. Hoje dizemos: obrigado por nos guardar até quando nem sabíamos que corríamos perigo. Gratidão por preservar nossa missão quando pensávamos em desistir, por transformar estranhezas em sinais, confusões em direção e dores em pontes para o bem. Entregamos tantas vezes nossa identidade nas mãos erradas, deixamos que vozes externas apagassem nossa chama. Duvidamos do nosso valor por quem decidiu ir embora. Mas o Senhor, com seu amor restaurador, está limpando nossos olhos e nos lembrando: somos mais do que circunstâncias. Somos escolhidos, somos chamados, somos ungidos. Como registrado em João: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Não somos erros aleatórios, somos projetos celestiais. Somos barro nas mãos do oleiro, sim, frágeis, mas destinados à glória. E mesmo assim, o Senhor escolhe brilhar através das nossas rachaduras. Hoje, deixamos para trás cada mentira que acreditamos, cada rótulo injusto que nos colocaram, cada medo que nos paralisou, cada palavra lançada por inveja, cada olhar invasivo, nós liberamos. Porque tua palavra em Isaías nos assegura: não temas, porque eu sou contigo. Não apenas declaramos liberdade, escolhemos vivê-la. Senhor, não pedimos vingança, mas visibilidade. Que o teu favor nos justifique. Que a paz que carregamos fale mais alto que qualquer ataque. Que os frutos da nossa vida respondam cada calúnia. Perdoamos não por ingenuidade, mas por sabedoria. Liberamos o que cruzou limites, o que se calou quando deveria ter se posicionado, o que assistiu de longe sem compaixão. Não porque merecem, mas porque o Senhor nos chamou para isso. Sabemos que mágoa é cela e não aceitamos viver aprisionados. Hoje, soltamos as correntes. Abrimos espaço para alegria, para amor genuíno, para novas conexões que o Senhor já plantou em nosso caminho. E para a pessoa que você está nos enviando, ou talvez já enviou, oramos que chegue preparado, que tenha um coração disposto, que traga paz no olhar, sabedoria nas palavras, presença que acolhe como lar. Não buscamos perfeição, ansiamos por parceria. Precisamos de verdade, de alguém que veja nossa luz sem ignorar nossas cicatrizes, que reconheça o Deus que nos sustentou até aqui. Senhor, sussurre sobre o nosso amanhã. Dê ordem aos nossos passos, como diz Provérbios. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Que a nossa caminhada não seja apressada por medo, mas conduzida por convicção. Que avancemos com a certeza de que o céu já preparou tudo. Abra as portas certas, feche as erradas. Não permita que percamos o que carrega o nosso nome. Dá-nos discernimento para perceber o que vem de ti. Ouvidos sensíveis, olhos atentos, coração quebrantado, mesmo em meio à luta. Que saibamos identificar tuas intervenções disfarçadas de rotina. Momentos comuns que, na verdade, são encontros divinos. Que sejamos movidos por revelação, não por trauma. Que sejamos a prova viva do que o Senhor pode fazer com quem se entrega por inteiro. E por aqueles que têm nos observado, até com ceticismo, oramos também. Que a curiosidade deles se transforme em convicção. Que o controle deles ceda lugar
a entrega, que enxerguem o Deus por trás do brilho que não é nosso, mas tua luz refletida. Que a história deles seja redimida. Que despertem como Paulo em seu caminho para Damasco. Que a queda deles seja o início da rendição. Selamos esta oração não porque temos todas as respostas, mas porque confiamos em quem tu és. Alfa e Ômega, protetor incansável, luz que não se apaga, voz que nunca silencia. Hoje, não apenas cremos em ti, nós te escolhemos todos os dias. A cada sussurro, a cada direção, estamos prontos. Prontos para abrir mão do que era apenas peso. Prontos para receber o novo que o céu já nomeou. Prontos para nos tornar quem o Senhor sempre viu, mesmo quando nem nós conseguíamos. E se você chegou até aqui, entenda. Isso não foi apenas uma oração, foi um mover. Algo se deslocou no invisível. Algo foi ativado. E por mais que o vídeo acabe, a oração continua nos seus passos. Caminhe em paz. Caminhe com autoridade. E se essa mensagem tocou algo profundo em você, deixe um amém nos comentários. Confesse com fé. Recebo. Estou em alinhamento com o céu. Até a próxima, escolhido. Prepare-se. Permaneça firme. O céu ainda está falando. E ele está falando com você.